Simbora que já está no ar mais uma edição do Circuito Fechado. Há 27 anos, o programa mais descolado da TV. E antes de nós começarmos, eu gostaria de lembrar, vocês sabem, que nós voltamos em um novo formato para continuar acompanhando de perto a movimentação da região metropolitana de Campinas, conversar com seus principais personagens e, claro, trazer tudo o que acontece de melhor numa das regiões mais importantes do país. Então já anota aí, ó. Todas as sextas-feiras, às 1h30 da tarde, pela Band+, e também segundas-feiras, a partir das 11 da manhã, pela Rádio Bandeirantes Campinas. Vou esperar por vocês. Agora, chega de papo e fiquem ligados, porque a edição de número 1216, aqui do Circuito Fechado, já está entrando no ar. Para começarmos, nós vamos direto para o estúdio da Rádio Bandeirantes Campinas, onde vamos receber André Martins da Silva, diretor do Centro de Atividades do SESI Regional Campinas, onde vamos falar do importante trabalho social desenvolvido por essa grande instituição, tudo o que ela oferece, as oportunidades disponíveis para crianças e adolescentes e muito mais. Confere aí, ó. Muito bem, a partir de agora nós falamos direto do estúdio da Rádio Bandeirantes Campinas. Vocês sabem, o nosso espaço oficial das grandes entrevistas. E no dia de hoje nós recebemos com muita alegria André Martins da Silva. Ele é o diretor do Centro de Atividades do SESI Regional Campinas, que é uma entidade que faz um trabalho maravilhoso e que nós vamos passar muitos detalhes na entrevista de hoje, que eu acho que pouca gente sabe. Muito bem-vindo, André. Muito obrigado, Gustavo, aos ouvintes da Rádio Bandeirantes, Rádio Band, TV Band. Sim. A satisfação estar com vocês. Eu represento o SESI na Regional Campinas e sempre é um prazer estar falando com a imprensa. Vamos falar um pouquinho aqui da história do SESI, que é o Serviço Social da Indústria. O que é o SESI, a quem ele se destina, enfim, é uma entidade privada ou não? O SESI é uma instituição criada, mantida e Sim. administrada pela indústria, né? Nos idos de 1946. 46, desde 46. Onde os empresários da época entenderam a importância, né, no pós-guerra, de criar uma instituição, assim como o Senai, né, uma instituição que pudesse fazer o bem-estar social da população. No momento da indústria forte, né? Exatamente, indústria em pujança, né? Sim. E criasse uma instituição capaz de fazer a elevação da escolaridade, trabalhar com qualidade de vida, educação, esporte, cultura, para as pessoas, né? Num pós-guerra, e aí criou-se o SESI, no Brasil inteiro, né? Uma instituição particular, né? Privada, Sim. Que presta serviços nessas áreas que eu citei, em todo o Brasil, né? Na verdade, André, nós pegarmos os pilares aqui do SESI, né? Indústria, cultura, esporte, educação, qualidade de vida, na verdade vocês se preocupam principalmente na formação do cidadão. Eu acho que é mais ou menos isso, né? Gustavo, você falou muito bem, né? A formação das pessoas, né? Então, tendo como base a educação formal e informal, né? Na sua essência, a educação para formar os filhos dos trabalhadores da indústria como um todo, e a população, né? A sociedade como um todo. Vem os outros programas também de esporte, qualidade de vida, cultura, atividades voltadas para as famílias, atividades para as empresas, né? Meio empresarial, enfim, tudo voltado para a formação da sociedade como um todo. E a indústria ela vem num momento de retomada da sua força, enfim, do que já foi, e a expectativa para esse ano
muitos dizem é que realmente é quando vai se iniciar essa retomada, a indústria ganhar um fôlego, como há muito todos esperavam, né? Acho que o grande lance é a reforma tributária, né? Sim. A desoneração da folha, enfim, os empresários são verdadeiros campeões, né? Heróis. São heróis da resistência. Isso, que carregam o país nas costas, né? Com Sim. certeza, com produção, né? Produção industrial, e pagam muito imposto, né? Sim. Pagando menos imposto, com certeza a indústria cresce, os serviços crescem, a sociedade cresce como um todo. Automaticamente, né? Vamos falar um pouquinho da área de abrangência de atuação do SESI Campinas, enfim. Perfeito. Tem algumas unidades, tem algumas cidades que vocês atendem, não é isso? Sim. Nós temos 2 CATs, 2 centros de atividades, como a gente chama aqui em Campinas. Sim. Ao todo, no estado, são 54. 54. Em Campinas são 2. São 2. 2 unidades aqui na cidade de Campinas. Uma que fica ali na Avenida das Amoreiras, 450. E outra ali na Rodovia Santos Dumont, né, que fica na Avenida Ari Rodrigues, número 200. São centros de atividades completos, com complexo esportivo, educacional, de cultura e de qualidade de vida. Sim. Além disso, nós temos 3 escolas jurisdicionadas. Uma na cidade de Valinhos, com 1.500 alunos, atende 1.500 alunos. Uma na cidade de Vinhedo, que atende 550 alunos. E uma na cidade de Itatiba, que atende 550 alunos. As outras 2 escolas ficam dentro dos centros de atividades, que também têm escola. Na Avenida das Amoreiras, ensino médio, então são 600 alunos de ensino médio, são 6 turmas de primeiro, segundo e terceiro ano de ensino médio. E na Santos Dumont são alunos de Fundamental 1 e 2, são 900 alunos do primeiro ao 9º ano do ensino fundamental. E quantos alunos hoje o SESI recebe lá diariamente, juntando toda a sua regional, por exemplo? A minha regional, cerca de 5.500 estudantes passam pelas nossas escolas diariamente. Diariamente. E grande parte deles já tem, inclusive em tempo integral, né, alimentação balanceada, diferenciada, né, que fazem toda a diferença na vida desses estudantes. Sai de casa cedo e volta pronto, né? Pronto. Como homem, muitas vezes, como homem, como indivíduo, né? Exatamente. Eles passam a boa parte do tempo conosco, né, em Sim. tempo integral. Alguns alunos a partir do 6º ao 9º ano em tempo parcial, né? E o ensino médio, o novo ensino médio, né, eles estudam concomitantemente no SESI e no SENAI. Então ele tem a formação de educação básica e técnico profissionalizante através do novo ensino médio. Muitos dizem que o ensino profissionalizante é um dos grandes segredos para que se possa alavancar um país, né? Enfim, principalmente quando se pensa em educação. É a forma mais rápida de você inserir os indivíduos no mercado de trabalho, né? Muito bem. Muitos optam por continuar os estudos, fazer universidade, cursar universidade, sim. mas com a formação técnico profissionalizante, ele já tem o primeiro emprego garantido. Então os nossos estudantes que estudam no SESI e no SENAI já saem com mais de 90% de empregabilidade. Ou seja, ele tem condição de já ingressar ao mercado de trabalho imediatamente, né? Isso ajuda muito as famílias, ajuda muito o jovem no primeiro emprego, né? Atualmente nós temos ali algumas ofertas para os jovens também, é o EJA, se eu não me engano, não é isso? Nós estamos com um grande programa pronto para iniciarmos em março, né? É a nova EJA, Educação de Jovens e Adultos, que vai trabalhar com públicos diferenciados, com aquelas pessoas que não conseguiram concluir seus estudos do 6º ao 9º ano, nas séries finais do Fundamental 2, né? Então, a partir de 15 anos, essas pessoas vão poder fazer inscrição para cursar a nova EJA e, em um ano, concluir os estudos no ensino Fundamental 2. Ou no ensino médio, a partir de 18 anos, as pessoas podem se inscrever e concluir o ensino médio em aproximadamente um ano. Além disso, o EJA profissionalizante. São 8 cursos que o SENAI, concomitantemente com o SESI, coloca à disposição para que ele tenha 2 certificados, né? Um no SESI, no ensino médio, e um no SENAI. Então a pessoa também sai em um ano com o ensino médio concluído e com a formação técnica profissionalizante em um desses 8 cursos que o SENAI coloca. E todos esses cursos gratuitos. Isso que é o mais importante, né? Totalmente gratuitos, Gustavo. Eu coloquei aqui, fiz uma listinha, Fica à vontade. Vou apelar minha colinha aqui, que são 8. Curso de almoxarife, assistente de RH, assistente de controle de qualidade, controlador e programação de produção, costureiro sob medida, desenhista de moda, inspetor de qualidade, operador de computador. Então, concomitantemente, né, em uma presença flexível,
80% do tempo à distância numa plataforma online, né? Então nossos instrutores vão estar à disposição para, em 24 horas por dia, estarem ajudando os nossos estudantes, e 20% presencial. Então, frequentando as unidades do SESI, as bibliotecas, os laboratórios e os eventos culturais, né? As pessoas vão ter esses 20% presencial e conhecendo as atividades que o SESI coloca. E o Senai, num desses 8 cursos que o Senai também coloca à disposição. Então, é totalmente gratuito, são 500 vagas. As inscrições são exclusivamente pelo site do SESI. Estão abertas agora. Estão abertas até o dia 22 de fevereiro. É www.sesesp.org.br/educação. Vou repetir. www.sesesp.org.br/educação. Gratuitamente, fazem as inscrições e começam os cursos a partir de março desse ano ainda. É por isso que é importante as famílias ficarem sempre atentas, enfim, porque se você buscar direitinho, por exemplo, o exemplo do SESI, do Senai, enfim, sempre tem oportunidades para você encaminhar os filhos, os adolescentes, enfim. É o início de um caminho que pode ser muito longo e muito produtivo, isso que eu acho que é o mais importante, né? Muito bem. Além das atividades educacionais, Gustavo, nós temos também, como eu disse, nos centros de atividades, nos CATs, toda uma programação cultural e esportiva, né? Gratuita. Quando eu digo gratuita, é subsidiada pela indústria, né? Sim, tem um custo exato. que quem mantém e administra é a indústria. Então ela oferece para a sociedade essa parcela de contribuição. E as pessoas podem frequentar as atividades esportivas no programa SESI Atleta do Futuro, né? A partir de 6 a 15 anos. Né? Ele migra para o aluno que se destaca, vai para um treinamento esportivo e depois para as equipes de rendimento esportivo do SESI São Paulo. Então são 3 etapas diferentes. Mas é para todos, né? Na porta de entrada no programa Atleta do Futuro é para todos, né? Como nos programas culturais, né? Nós temos uma vasta programação cultural que acontece sistematicamente de quarta-feira a domingo no teatro aqui do SESI Avenida das Amoreiras. Que é o teatro maravilhoso. Maravilhoso, capacidade para 365 espectadores, com toda a infraestrutura de primeiro mundo, né? Nós temos lá propostas de qualidade, peças de qualidade, música, espetáculos grandiosos, né? Recebemos grandes artistas, exposições, literatura, núcleo de artes cênicas, nós temos umas turmas de iniciação teatral. Então, tudo isso na cultura é subsidiado, é gratuito. Então, basta a pessoa ingressar no Meu SESI, né? Se digitar na internet, Meu SESI, aparece lá a plataforma para a pessoa poder reservar o seu ingresso gratuitamente no espetáculo que ela escolher. Então, além da parte esportiva, que nós vamos falar um pouco mais daqui a pouco, mas também na parte cultural, tem uma programação cultural semanal em que as pessoas, programação gratuita, mas para isso você entra lá no Meu SESI e tem acesso e garante o seu lugar para grandes espetáculos. Exatamente. Inclusive participar também de oficinas aí. Oficinas, várias oficinas abertas para a população, né? E todos os espetáculos são abertos à população. Então, não é só para a indústria, não, é para quem quiser é o acesso e a democratização da cultura, né? Para que todas as pessoas possam frequentar. E essas ações que a gente está passando aqui, essas oportunidades, seja na área esportiva, cultural, enfim, não é para quem é ligado à indústria, não. Qualquer pessoa pode ir lá, bater na porta e saber como funciona, quais as instruções e como participar, né? Muito bem, é isso mesmo, Gustavo. Todas as pessoas podem, tem programas direcionados para segmentos diferenciados, né? A porta de entrada para as escolas do SESI tem a prioridade do atendimento ao trabalhador da indústria, os filhos dos trabalhadores da indústria, né? Que é quem mantém e administra o SESI. Mas as vagas não atendidas também são direcionadas para os outros segmentos, então na rede escolar SESI São Paulo. Nos programas esportivos e culturais, o acesso e a democratização é para todos. Sim. Né? Então, as empresas também são atendidas em programas que nós desenvolvemos especificamente para ajudá-las a cumprimento de normas reguladoras, atendimento de e-social, saúde e segurança no trabalho, enfim, ginástica, enfim, várias atividades que nós colocamos também para que as indústrias possam melhorar o seu desempenho, né, através da qualidade de vida do seu trabalhador. Sim. Aliás, dentro da área esportiva do SESI existe um projeto que se chama Pedagogia do Exemplo. Sim. Que eu queria que o André explicasse, porque ele traz grandes nomes do esporte
para que possa apresentar ali sua história de vida que sirva de exemplo para todos, né? Isso. O exemplo arrasta. Exatamente. Essa é a ideia. É um princípio, né, que está dentro do programa esportivo do SESI São Paulo, onde os atletas de rendimento esportivo, os atletas paralímpicos também, que são vários, que a gente atende seleção brasileira, né, em várias modalidades, no Paralímpico, os atletas do rendimento esportivo, os adultos, né, eles acabam fazendo programação de atividades e através de exemplos que eles carregam da sua vida, né, eles fazem a interface com os nossos estudantes, os alunos da Rede SESI São Paulo, da educação, e também os alunos dos programas esportivos iniciais, né, no programa Tratado do Futuro. Então, a pedagogia do exemplo ensina noções de cidadania, noções de trabalho em equipe, condução e interação com o próximo, com o outro, né? E as competências socioemocionais que são bem desenvolvidas através desse princípio, para que as crianças possam, em conjunto com outras, né, aprender com o outro, né? Como fazer, o que tem que fazer para se tornar um cidadão melhor. Aliás, o SESI já há bastante tempo tem essa atenção com o esporte. Eu imagino que tem muita gente que já deva ter crescido com o apoio do SESI e que sirva de exemplo para outros hoje, né? Com certeza, tem muitos exemplos, né? Tem grandes atletas que se formaram e que continuam aí em evidência, né, na mídia nacional e internacional, que passaram pelo SESI, né? Sim. E continuam passando, né? Nós temos grandes nomes de atletas que representam o Brasil em várias seleções. Na parte de educação, agora voltando, nós temos nesse momento também uma oportunidade para crianças e adolescentes entre 8 e 15 anos. É um curso de robótica e programação. Como é que funciona isso? Que é uma grande oportunidade também, né? Curso de robótica educacional. Robótica educacional. Para não estudantes do SESI, ou seja, para outros alunos da rede pública, pessoas da comunidade. Qualquer mesmo não ligado à indústria. Criança nessa faixa etária que você comentou, pode se inscrever, as inscrições estão abertas e podem frequentar os nossos cursos que tem 40 horas de duração. Então, através do pensamento computacional, noções de tecnologia STEAM, né, ciência, tecnologia, engenharia, artes, matemática, né, podem fazer crescer e melhorar o seu nível de escolaridade e aprender a mexer com a tecnologia, né? E esses cursos são oferecidos dentro das unidades do SESI Campinas Amoreiras e Campinas Santo Dumont. Eu falo pela minha regional, mas o SESI está espalhado em todo o estado de São Paulo e no Brasil, né? Todos os centros de atividades desenvolvem esses cursos de robótica educacional. Esses mesmos cursos? Exatamente. Todos eles fazem esses cursos. Aqui em Campinas, nessas duas unidades, nós estamos com inscrições abertas para também início em março. Olha a importância da família ficar ligado. Crianças a partir de 8 até 15 anos. Aliás, como é que faz para as pessoas ficarem sócias do SESI? Existe essa possibilidade? Porque tem os centros de atividades lá, enfim. Como é que faz para elas participarem desse dia a dia? Muito bem. Como a gente comentou anteriormente, existem os centros de atividades que são verdadeiros clubes, né? A gente não gosta de chamar de clubes, são centros de atividades, mas são complexos esportivos e de qualidade de vida, com piscinas, quadras, campos de futebol, pistas de atletismo, espaços de academias, né? Tudo isso, quiosque com churrasqueiras, enfim, as pessoas podem usufruir de toda essa infraestrutura, se for da indústria, através dos planos empresariais. A empresa que tem interesse faz um contato conosco, nós criamos um instrumento, né, que vai fazer a manutenção de um plano empresarial onde o seu funcionário vai poder fazer uso. Então a empresa ganha todo mundo, né? Ganha a pessoa e ganha a empresa porque oferece algo melhor, de qualidade de vida para o seu trabalhador. Um benefício diferenciado, né? Exatamente. Aliás, são empresas, nesse caso, são empresas ligadas à indústria, que pode fazer essa parceria com o SESI e oferecer o centro de atividades ali como um benefício para todos eles. Muito bem. Tem um plano básico e um plano plus, né? Aí a pessoa opta por fazer um plano básico de frequência às unidades. De posse da carteirinha, Gustavo, ela pode frequentar qualquer uma das 54 unidades do SESI no estado de São Paulo. Então, de repente, ela está passeando em Santos, tem o SESI de Santos, ela pode frequentar aquela unidade. Ela está em Ribeirão Preto, ela está em Presidente Prudente. Então, a carteirinha de uma das unidades dá direito a frequentar qualquer uma delas.
E tem o plano Plus, né, que é a frequência, a unidade e mais as aulas que são colocadas à disposição. Por exemplo, musculação, aulas de ginástica, aula de hidroginástica, natação e tudo mais. Isso, nós falamos das empresas, mas para as pessoas físicas que queiram eventualmente conviver nesse ambiente do centro de atividades, existe essa possibilidade, não? Sem dúvida, é para todos. O acesso é para todos, né? O que diferencia é o segmento. Se a pessoa trabalha na indústria, né, e os seus dependentes têm direito a frequentar numa condição diferenciada de valores, inclusive. Sim. E se ela não trabalha na indústria, ela também pode, né, mediante um recolhimento com a taxa de não beneficiário. E Sim. aí, nas mesmas condições, o que é para um é para todos. Para quem eventualmente, aliás, nesse final de conversa aqui, para as pessoas que querem se atualizar de todas as atividades, no caso do SESI Campinas, enfim, atividades culturais, educacionais, esportivas, enfim, tem uma série de atividades. Qual que é o melhor caminho? É pelo site? É pelo meu SESI? Qual que é o melhor caminho, André? O site do SESI é bem completo. Tudo isso que eu falei está lá descrito, www.sesisp.org.br, né? E quando a gente fala do meu SESI é para os espetáculos culturais e que demandam ingresso. Ah, sim. Abrimos uma programação que demanda um ingresso prévio, né? Então a pessoa acessa o meu SESI e reserva o seu ingresso gratuitamente e sem burocracia. Para saber de todas as outras atividades, enfim, inclusive das educacionais, então, seria no outro site, que é do site do SESI Institucional. Exatamente. E eu convido as pessoas também a nos conhecerem, né? Claro, estamos ali na Avenida Amoreiras 450, ou Avenida Ari Rodrigues, número 200, bairro Bacuri, que frequentem uma das unidades, que venham conhecer as nossas unidades, para que, assim, se tiverem interesse, começarem a frequentá-las. Então, vamos fazer o convite aqui, você que está nos acompanhando até aqui, é uma grande oportunidade para os seus filhos, para os seus sobrinhos, amigos, enfim. Fale sobre o SESI, que eu acho que é uma grande oportunidade que pouca gente sabia. Recebemos no programa de hoje André Martins da Silva, diretor do Centro de Atividades do SESI Regional Campinas. Muito obrigado e até a próxima, viu, André? Eu que agradeço, muito bom estar com vocês. Não saiam daí, daqui a pouco a gente volta. Bandeirantes. Blue Lord, Shopping Iguatemi Campinas. Acesse bluelord.com.br. Estamos de volta e agora nós trazemos para vocês o Arquitetur, aquele tradicional espaço aqui do Circuito Fechado, onde, através da arquitetura, visitamos endereços importantes da cidade de Campinas para resgatarmos e valorizarmos sua história, trazendo muitas curiosidades. Confere aí, ó! Arquitetur no ar, de volta aqui ao Circuito Fechado, conosco o professor e arquiteto Paulo de Tarso, meu companheiro, porque estamos rodando os principais endereços da cidade de Campinas, sempre usando a arquitetura como referência para contar um pouco da história, trazer curiosidades, muito legal. Porque estamos aqui em plena Barão de Jaguara, no centro da cidade de Campinas, porque temos ali, Paulo, o primeiro prédio da cidade. Exatamente, o que a gente tem ali é o primeiro arranha-céu de Campinas, construído em 1936. Hoje em dia ele faria cosquinha no céu só, não seria um arranha-céu. Mas naquela época você tinha as casas com basicamente 2 pavimentos, 3 pavimentos no máximo. Já eram grandes. Já eram grandes. E esse é o primeiro edifício da cidade. Ele foi projetado e construído pelo engenheiro Lix da Cunha. Naquela época não havia arquitetos. Você fazia faculdade de arquitetura, de engenharia, e se formava engenheiro arquiteto. Era uma especialização. Era uma especialização. E esse projeto, ele foi feito a partir da experiência que Lix da Cunha teve nos Estados Unidos. Esse projeto, ele está com características de um movimento artístico que foi bastante amplo, chamado Art Deco. O Art Deco, ele surge simultaneamente em diversos países. França, Estados Unidos,
Brasil, Israel. Ele surgiu em Tel Aviv, em São Paulo, em Campinas, Rio de Janeiro. Simultaneamente. Ele aparece de maneira disseminada pelo mundo sem que haja uma condução de alguém dizendo o que era o movimento. É aquilo que a gente chama de Zeitgeist, o espírito do tempo. Ele está no ar e as pessoas pegam absorvem e começam a trabalhar assim. Esse movimento é muito interessante porque ele atingiu diversas áreas. Não só ficou, por exemplo, nas artes. Você tem o Art Deco na escultura, na arquitetura, no paisagismo, no mobiliário, na luminária. Ele atingiu todos os campos de atuação do design e da arquitetura. E é muito valorizado até hoje, né? Ele é muito valorizado até hoje. E acontece que esse projeto, ele é, em certa medida, inovador, porque ele vai se utilizar de uma tecnologia que naquele momento estava praticamente nascendo, que é a utilização do concreto. Esse prédio é o primeiro prédio a utilizar concreto armado para a construção do edifício em Campinas. E está aí até hoje intacto. Intacto. E é um tipo de construção que procura valorizar uma harmonia entre retas e curvas. É um movimento muito significativo que só teve o seu nome expresso e determinado por volta dos anos 60, quando foi feita uma grande exposição em Nova York e que deu o nome de artes decorativas. E aí ele pegou o apelido de Art Deco. Essa obra é uma obra que é muito significativa porque ela muda a estrutura urbanística da cidade. Ela aumenta a concentração em um determinado ponto e, a partir desse projeto, desse endereço, se disseminou pela cidade esse estilo que ficou em voga basicamente até os anos 60. E começaram em volta aqui surgir outros exemplos. Temos exemplos. Aqui vários, né? Tem esse edifício, tem aquele da Caixa Econômica Federal, tem o prédio do Correio, que é um belíssimo exemplo de Art Deco. Então a cidade tem muito do Art Deco, mas infelizmente se perdeu muito na década de 90, 80 e 90, onde se demoliram grandes construções, belas construções que a gente tinha aqui de Art Deco. Então, o centro da cidade tem, na verdade, uma quantidade enorme de bons exemplos de arquitetura que influenciou de maneira positiva o aumento e o crescimento da cidade. Então, esse prédio representou durante a década de 30, 40, 50 e 60 um exemplo de boa arquitetura, de boa construção. E se chama Prédio Santana. Prédio Santana, é o primeiro edifício da cidade. Ele inicialmente era um edifício de escritórios com lojas na parte de baixo e 18 salas no andar superior. Quer dizer, a gente estava começando a ter um edifício de serviços e comercial, o que não era usual naquela época. E hoje você tem, em contrapartida, você tem a Norte Sul, sim, que é uma avenida cheia de serviços e prédios comerciais. Curiosamente, o nosso escritório fez o primeiro projeto na Norte Sul comercial. Então existe um paralelo entre esse primeiro prédio e aquele prédio lá. Que hoje é onde se localizam os principais prédios comerciais da cidade de Campinas, né? Exatamente. Então, a gente tem nesse Arquitetur uma viagem que não é só uma viagem pelo conhecimento da arquitetura. Sim. É uma viagem de uma arquitetura que eu costumo chamar de sentimental, que é aquela arquitetura que estabelece ligações com você. Na minha época de estudante, eu estudei especificamente esse movimento. Então, eu fotografei esse prédio, bem como outros prédios que não existem mais na cidade. São prédios que, infelizmente, foram destruídos porque a arquitetura na cidade, por algum motivo, resolveu não preservar aquilo que havia de interessante e de bonito na cidade, né? Esse tipo de arquitetura é uma arquitetura que está com a escala da cidade, né? Ele é um prédio
de 6 andares, né? E que pode tanto servir como habitação, ele hoje é um hotel na sua parte superior, como poderia ser residencial, ele tem a escala humana. Diferentemente de torres enormes que sombreiam grande área da cidade, esse prédio dá dignidade a quem mora, quem convive, quem passa. Ele está na dimensão exata daquilo que eu chamo de humano. E é essa a intenção do Arquitetur, contar um pouco dessa história todas as vezes aqui no programa Circuito Fechado, mas usar essa desculpa, no bom sentido da arquitetura, para resgatar a história da cidade, curiosidades, coisas muito legais que fizeram parte da história de Campinas. Em breve estaremos de volta com mais o Arquitetur, eu e Paulo de Tarso. Até a próxima! Blue Lord, Shopping Iguatemi Campinas. Acesse bluelord.com.br. Muito bem, chegamos então ao final de mais uma edição aqui do Circuito Fechado. Obrigado mais uma vez pelo carinho e companhia de todos. Lembrando sempre, vocês já sabem, hein? Nossos encontros estão marcados. Anota aí, ó. Todas as sextas-feiras, às 1h30 da tarde, pela Band Mais. E também, segundas-feiras, a partir das 11 da manhã, pela Rádio Bandeirantes Campinas, FM 85.7. Vou esperar por vocês. Valeu, até a semana que vem. Tchau!